educação. Vale a pena. Olá! O Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 2015, garantiu uma série de direitos a aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2010, esse número representa 23,8% da população do país. Esse importante documento prevê a inclusão da pessoa com deficiência e sua participação mais ativa na economia. E também determina o papel do Ministério Público, de estados e municípios na fiscalização e cumprimento do Estatuto no âmbito do trabalho, da educação, da saúde e das políticas públicas de maneira geral. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Alesp a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada especialista em Direito da Pessoa com Deficiência, Alessandra Nistal, que é mãe da Helena Nistal, e a pequena Helena Nistal, que é modelo. Bom, sejam bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Alesp, sobretudo para falar de um tema aí tão importante, né? Bom, como eu mencionei aqui na abertura, em linhas gerais, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado em 2015, vem justamente promover a inclusão e garantir também os direitos da pessoa com algum tipo de deficiência. Queria que a doutora explanasse um pouquinho mais, né, o que é esse estatuto, o que ele traz de benefício, né, para a pessoa com deficiência. O primeiro ponto importante é a gente entender quem é essa pessoa com deficiência, né? Então, quando ele diz com deficiência, que seja uma deficiência permanente, né? Então, para saber realmente quem está abarcado dentro desse código, desse estatuto. Então, assim, é um estatuto moderno, nós temos princípios constitucionais nele importantes. E ele trouxe, né, mais a inclusão, o tema da inclusão mais no nosso dia a dia. Né? Então, a gente pode ver que hoje a escola ela precisa fornecer condições para a criança com deficiência estudar lá. Então, assim, é obrigado? É preferencialmente que ela estude numa escola regular, né? Então, assim, as escolas tiveram que se adaptar, então, isso trouxe mais inclusão para a sociedade, né? Doutora, como que o Estatuto define o que é uma deficiência? Como você mesmo mencionou, existe essa deficiência que é permanente, tem também uma deficiência que pode ser temporária, compensável. Como que o Estatuto define e separa cada uma delas? A principal característica é que seja permanente, não vai ser uma deficiência provisória. É uma coisa que provavelmente vai levar, o indivíduo vai levar a vida inteira, ele vai ter essa deficiência, vai apresentar isso, seja no nível psíquico, intelectual, motor, né? Então, desde que seja permanente, é isso que é o importante. Inclusive, existem vários tipos de deficiência. Então, a física, auditiva, a visual, mental e múltipla. Né? Basicamente, são esses tipos de deficiência. Inclusive, a pessoa com a síndrome de Down é considerada uma pessoa com deficiência intelectual. Sim. Né? Eu queria conversar um pouquinho agora com a Alessandra, que é a mãe da Helena, que tem síndrome de Down. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alessandra, como que é isso? A partir desse estatuto, você percebe que realmente a pessoa com síndrome de Down está mais inserida na sociedade de uma forma mais ativa, vamos dizer assim? Como que você percebe essa inclusão, falando da síndrome de Down em específico? Sim, com certeza. Com a legislação, né, trouxe, acho que para toda a população, mais conhecimento, né, sobre, no caso, o que é a síndrome de Down e acho que de como tratar a deficiência em geral, né? Acabamos com aquele estereótipo do coitadinho, que ficava escondido, né? E essas crianças agora foram para as ruas, para as escolas, estão frequentando lugares públicos, né? E então isso não é só a família da criança com deficiência que ganha, é todo mundo. Né? Porque toda a população agora aprende a respeitar, aprende a entender o limite de cada pessoa.
Então, realmente, esse estatuto, assim, acho que é um divisor de águas agora aqui para o nosso país. E, doutora, como que tem sido, né, a aplicação das leis que garantem esse direito, essa inclusão? Realmente, pela sua experiência, a lei tem sido cumprida? A gente ainda precisa avançar? Quais são os desafios nesse sentido que você enxerga? Sem dúvida, ainda temos que avançar muito. Mas, assim, o Estatuto foi importante porque a gente já tinha isso através de decisões judiciais, jurisprudências. Essa questão da inclusão já acabava ocorrendo. Então, o Estatuto, na verdade, veio para facilitar, né? Mas é importante porque você vê pessoas com deficiência hoje inseridas no mercado de trabalho, o que é tão importante, assim, já tem estudos que comprovam que faz bem para a empresa, né? Tem uma atitude positiva, incluir essas pessoas no ambiente de trabalho para a empresa de uma forma geral, né? Então, eu vejo assim como um estatuto moderno. Claro que temos inúmeros desafios pela frente, mas facilitou. Eu acho que facilitou e muito que a Alessandra disse. Eu acho que o sentimento é esse. Tira aquele estereótipo do coitadinho e não vai mais ficar escondido, porque antigamente as crianças não saíam. Você tinha uma criança com deficiência num passado recente nosso, né? Então não estava inserido. Hoje você vê no mercado de trabalho, você vê nas escolas, a gente vê nos esportes. Então, assim, como é importante isso, e todo mundo ganha, uma relação do ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha, a empresa ganha, as crianças no contexto escolar ganham, porque cada um tem uma dificuldade, né? Então, ver que seu amigo tem uma dificuldade torna a gente com mais empatia pelo outro. Poxa, meu amigo tem essa dificuldade, eu tenho outras. Né? E criança é muito engraçado que eles não têm esse conceito. Falar, meu amigo faz isso, eu tenho outra dificuldade. Né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo ganha. E para você, Alessandra, como que é assim? Qual que é a sua maior dificuldade realmente aí no dia a dia, né? Convivendo com a Helena, quer dizer, levando ela para a escola, nesse cotidiano, nesse dia a dia que envolve lazer também? O que você acha que precisa melhorar? Qual que é a sua maior dificuldade hoje, assim? O seu maior desafio, vamos dizer assim? Ainda garantir a informação para as pessoas. A doutora Fernanda falou, a gente veio de um passado e que o deficiente era o coitado. Então, assim, mostrar para as pessoas a capacidade de todas essas crianças, dos jovens que estão aí, que eles podem sim trabalhar, eles podem estudar, eles conseguem aprender, né? Eles não estão indo numa escola só para socialização, eles estão lá para aprender. Então a Helena tem 8 anos, ela já é alfabetizada, ela escreve, ela faz a leitura dela. É lógico que a gente tem que, junto com a escola, fazer as adaptações necessárias, né? Ela não vai conseguir, muitas vezes, o mesmo conteúdo. Exatamente. Mas, partindo da boa vontade, né? Dos professores, da família ali junto, a gente consegue. Então, assim, é sempre essa informação, né? Porque as pessoas sempre partem do pressuposto que não vai conseguir, não vai poder. E a gente sempre tem que estar lá, não, ela pode. No dia a dia, às vezes vai num parque. Mas ela vai sozinha? Sim, ela vai sozinha no parque. Ela vai sozinha na festa. Porque ela tem capacidade como qualquer criança. Então, falta realmente essa informação, quer dizer, mudar a mentalidade das pessoas, né? Porque como você mesmo menciona, tanto no ambiente escolar, como até no mercado de trabalho, ao inserir uma pessoa com a síndrome de Down, realmente existem adaptações que precisam ser feitas, que são naturais. Mas, quer dizer, essa pessoa ela pode se desenvolver, ela tem toda a capacidade de aprender, de trabalhar. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Imagina, não é uma síndrome, é algo muito grave, quer dizer, a pessoa não vai conseguir se desenvolver. Você percebe que ainda existe esse mito em cima disso, Alessandra? Sim, existe bastante. Das próprias escolas, muitas vezes, as escolas é muito fácil, às vezes você conseguir uma vaga para o seu filho na educação infantil. Quando a criança começa, né?
ir para a alfabetização, as próprias escolas muitas vezes exigem que os pais já coloquem um professor ou um tutor, sem ao menos verificar se a criança tem capacidade de sozinha, né, ter o mesmo aprendizado. Então, já existe já esse receio. Né? Isso que a Alessandra coloca é realmente muito importante. A gente sabe que existe o estatuto, existem as leis que vêm justamente garantir esses direitos, garantir essa inclusão, mas eu acho que a sociedade, né, doutora, também tem um papel muito importante no sentido também de garantir, de ter esse olhar inclusivo, né, no sentido de garantir que realmente isso seja posto em prática, né, desde coisas simples do dia a dia. Então, às vezes, uma vaga ali no estacionamento que é reservado para um idoso ou para uma pessoa com deficiência, existem pessoas que vão lá, estacionam, quer dizer, precisa dessa mudança de mentalidade, né, doutora? Eu acho importante, precisa sim. Mesmo essa questão que a Alessandra colocou, as escolas exigem sem tentar, né? O que isso é ilegal, né? Então, assim, realmente, se a criança muitas vezes pode, vai ter vai cursar a escola regular e não necessariamente precisa ter um professor à disposição. Tem alguns casos que sim, há necessidade, né? Então, tudo isso precisa, assim, a escola pode cobrar a parte por essa pessoa. Então, assim, são muitas coisas que às vezes a gente vê ainda erradas, né? Que precisam ser corrigidas e observadas. Mas é como um todo, não é só na escola, é a questão do plano de saúde. Então eu tenho um filho com autismo e eu preciso, o plano de saúde só deixa eu fazer 10 sessões de terapia. Não vai funcionar, né? É uma pessoa que precisa fazer a terapia, ou a fono, ou a físio. Então, e que não tem como limitar o número de atendimentos, né? Então, tudo isso a gente vê, assim, a gente ainda caminhando. Mas eu não sei, assim, por tudo que a gente vê um avanço, né? Muito grande disso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte educacional, né? Que a gente já começou aqui mais ou menos a falar. Um pouco também sobre a parte de saúde, falando dos planos de saúde, mas ainda falando um pouquinho sobre o cumprimento mesmo dessas leis, né, doutora? No caso, então, de descumprimentos das leis, isso existe algum tipo de penalidade? Como que a lei enxerga isso? Existem sanções e penalidades também. Se uma empresa, por exemplo, que diz acima de 100 funcionários, ela precisa ter no quadro dela pelo menos 2% de pessoas com deficiência. E se a empresa não tem? Tem uma penalidade. Tudo a gente precisa, né? Infelizmente, a gente precisa dessa penalidade para cumprir, né? Então, claro, estando diante de uma situação dessa, então a pessoa precisa, sim, procurar o Ministério Público, muitas vezes o Conselho Tutelar, ou a Procuradoria, ou até mesmo a Defensoria Pública, ou um advogado. Então, assim, a gente tem dificuldades no cumprimento de algumas coisas. Mas é importante também que as pessoas denunciem, doutora? Exato, é super importante. Qual que é o caminho para uma denúncia, por exemplo? No caso de uma pessoa estar realmente observando que as leis não estão sendo cumpridas, o que a pessoa precisa fazer aí para denunciar mesmo essa situação? Precisa ver em qual âmbito. É a questão da escola. A escola não está aceitando uma criança com síndrome de Down. Porque isso acontece, não tem vaga, né? Então, assim, daí chega uma outra pessoa e tem vaga. Você com o teu filho ali não tem vaga. Então, não é é uma coisa velada, né? Então, assim, às vezes é muito difícil a gente conseguir provas, mas a gente consegue, né? Com boa vontade, tudo isso. E precisa denunciar, por exemplo, para o Ministério da Educação, se é no âmbito trabalhista, para uma delegacia. Mas tem uma central, um disque denúncia, alguma coisa nesse sentido? Então, uma coisa geral, eu acho que depende realmente de cada situação, né? Mas saber que existe o Ministério Público, que você pode denunciar, existem as delegacias regionais de trabalho, se for alguma ofensa ao trabalho, procurar uma defensoria pública para prover seus direitos mesmo. Eu quero contra o plano de saúde, eu preciso de uma decisão, eles estão limitando o número de atendimentos ao meu filho, estão negando o meu filho,
seja incluído no plano, porque tem síndrome de Down, tem autismo, enfim. Então depende da esfera que a gente está lidando, né? Mas em todas a gente tem uma maneira de se prevenir, de ir atrás dos direitos, enfim. Isso que que a doutora menciona a respeito da escola, às vezes, né? Negar esse direito a uma pessoa com deficiência. Isso soa muito também como atos discriminatórios. Né, Alessandra, como que é ainda falando mais sobre isso, né? A respeito da sociedade, como as pessoas encaram, como é conviver com as diferenças. Você percebe atos discriminatórios? Sim, ainda existe muito, né? Lógico que, assim, depende o convívio que você está, né? Então, assim, eu estou inserida dentro de uma escola, dentro de uma realidade onde, talvez até por a gente sempre estar expondo a Helena, mostrando os direitos e deveres dela, talvez isso não acontece muito, mas sim, se você vai verificar com famílias, principalmente agora que estão na idade de entrar na escola, você vê ainda muito recusa, é o que a doutora Fernanda falou, uma recusa velada, ainda existe muito. De pré-escola é fácil. Para você não tem a vaga, mas para outra criança que não tem a deficiência, existe a vaga. Eu já vi casos, né, que a família, né, o filho, o irmão, né, que tinha deficiência, foi para a escola, mandaram a matrícula do filho comum e do outro filho simplesmente nem falaram, não mandaram o papel da matrícula. Então, assim, é o que a gente chama de recusa. Bom, não querem meu filho, não vou colocar meu filho nessa escola, né? Assim, existe ainda muito, infelizmente ainda existe muito. E o que eu falo, talvez até por falta de conhecimento mesmo, de informação, né? Do convívio também entre as crianças, isso existe ainda, às vezes, da família. Fala, não brinca com ela, isso pode acontecer? Acontece. Como a doutora Fernanda falou, não entre as crianças, mas entre as famílias. Entre os pais das crianças. Entre os pais das crianças, né? Por exemplo, numa sala de aula, não quero que meu filho estude com uma criança com deficiência porque o pai acredita que pode atrapalhar o ensino do filho. Isso existe muito, né? De novo, a falta de informação. Falta de informação e a falta de, a doutora Fernanda falou, da empatia das pessoas, né? Vamos olhar para o próximo, né? Porque hoje aquela criança não tem uma dificuldade, mas pode ser que tenha. Então, é da gente desenvolver isso, né? De vamos ajudar, vamos ser solidários, né? Doutora, o que a lei considera um ato de discriminação? Como a própria Alessandra está mencionando, a questão de, às vezes, o pai dizer, não quero que meu filho... Quer dizer, a escola pode aceitar a criança com a deficiência, mas não quero que essa criança esteja na mesma sala que o meu filho, por exemplo. Como que a lei enxerga tudo isso? O que é considerado um ato discriminatório? Que tipo de penalidade a gente fala quando esse tipo de situação acontece? Isso seria um exemplo de um ato discriminatório. Não quero que meu filho estude numa sala onde tem crianças com deficiência, né? Então, se o pai verbaliza, sinaliza isso, daí também é uma obrigação da escola, né? Assim, entendendo o contexto hoje que a gente vive, né? Fala, olha, isso é um ato discriminatório. Geralmente, né, as escolas tentam resolver esses problemas internamente, né? Mas nem sempre a gente tem condições. Tem alguns casos que a gente precisa levar uma demanda para frente, para o judiciário, né? Mas, assim, é obrigação da escola também falar isso. Olha, não, né? Essa criança, ela precisa estar inserida aqui, né? Então, assim, um ato discriminatório, eu não vou aceitar essa pessoa no plano de saúde porque ela tem síndrome de Down ou ela tem autismo. Eu não vou aceitar que meu filho brinque com essa criança, né? Então, assim, tudo isso é um ato discriminatório. Claro que as consequências, eu acho, as crianças, às vezes, entre elas, é uma situação, né? Assim, então, mas quando já coloca os pais, né? Isso já fica mais delicado. Então, assim, precisa ficar atento, né? Assim, não só, eu não tenho um filho com deficiência, mas eu preciso ficar atenta,
né? Eu acho que todos, nós precisamos ficar atentos para viver numa sociedade melhor. Antes da gente avançar a nossa discussão, queria tirar mais uma dúvida com a doutora a respeito de, a gente sabe que existem deficiências que são visíveis, tem outras que não são tão visíveis assim. Então, às vezes, no caso da pessoa ter esclerose múltipla, um distúrbio metabólico, fibromialgia, ou às vezes a pessoa não tem um órgão, quer dizer, isso não é visível. Muitas vezes acontece essa questão também de preconceito mesmo, a pessoa de repente está na fila preferencial e as outras, a pessoa está se aproveitando, porque pela ignorância mesmo de realmente não saber que existem deficiências que não são tão visíveis. Como que funciona hoje? Existe alguma identificação que comprove isso? Essa é uma informação que vem no RG, por exemplo, da pessoa? Como que é feito isso? Não. Até para evitar esse tipo de situação constrangedora. Talvez se constasse isso no RG, também a gente teria uma situação que ali estaria já discriminando também, né? Então, assim, por exemplo, eu estou com uma doença, eu uso a fila preferencial, você andar com laudo. Isso é muito comum, as pessoas andarem com laudo. Bom, se alguém reclamar, olha, E é complicado você ter que verbalizar isso ainda, né? Porque ou justamente ter que expor realmente ali. Exato, porque não é uma situação visível, né? E nem sempre vai ser. Né? Então, o ideal é que a pessoa ande com algum documento que comprove isso. Isso costuma acontecer? Sim, sem dúvida. Então, avançando um pouquinho na nossa discussão, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da área da educação, né? Eu queria que a Lucina contasse um pouquinho, então, a experiência da Helena, que a Helena, inclusive, estuda, né? Sim. Tá na terceira série. Isso, terceiro ano. Terceiro ano, desculpa. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é a experiência dela na escola, se houve dificuldade realmente no momento de matricular a Helena, como que foi essa receptividade por parte ali do corpo docente mesmo em relação à Helena? Então, sim, ela já estudou em 2 escolas, né? E eu não tive, é o que eu falo, eu sou um caso à parte. Eu não tive essa dificuldade, porque eu já fiz, né? Quando a Helena foi para a escola, eu já fiz essa pesquisa de escolas onde já tinha um histórico de inclusão. Tá. Né? Isso é algo que eu já fui atrás, né? E nessa minha procura, antes mesmo da Helena entrar na escola, eu sofri muito disso, de chegar numa escola, tava tudo lindo e maravilhoso, e eu tinha que falar, bom, mas minha filha tem síndrome de Down. Aí coisa já mudava. Mudou de figura. Então não sei se a gente tem preparo. Então é aquilo que eu falo, faltava a boa vontade, né? Ao menos nem conheciam a Helena e já colocavam uma resistência, né? Mas a Helena foi super bem recebida na comunidade escolar. Quando ela entrou na escola, ela nem andava. Eu já fiz o meu preconceito com ela, porque eu achei que ela não fosse aceita. Porque você faz a vaga a reserva, né, de matrícula, e na época, vai andar, né? Porque as crianças com síndrome de Down andam mais tarde. E eu acreditei que quando ela fosse para a escola, ela estaria andando, e ela não estava. Então, para você ver como que é essa expectativa, e eu mesmo já fiquei com aquele receio. Eu falei, nossa, como que ela vai para a escola sem andar? Às vezes a gente duvida da capacidade das crianças. E ela foi para a escola, não andava, a escola deu total apoio. A importância da escola para isso foi de tal maneira que depois de 2 meses ela já estava andando e fazendo tudo ali. Então, assim, ela sempre foi muito bem recebida. E depois, quando ela passou para essa parte da alfabetização, né, também fazemos as adaptações. A escola sempre foi muito acolhedora no sentido de ser aberta para escutar os terapeutas dela. Porque é um trabalho de parceria. É um trabalho de professor, de terapeuta, de fono, de TO. Existe essa unidade aí. Sim, existe esses esforços canalizados uma sinergia justamente entre família, escola, profissionais envolvidos. Então, a escola precisa ter essa abertura. Né? Precisa escutar um pouco. Conversar um pouquinho com a Helena agora. Oi, Helena. Ai, Me conta uma coisa. Você gosta da escola? sim. Ela tá tímida. O que você mais gosta de brincar na escola, Helena? O que você mais gosta da escola? Legal. O que você gosta de fazer na escola? Hã? O que você gosta de fazer na escola? Brincar. Brincar? De brincar? Qual a sua matéria preferida? Matemática. Matemática. Os números, né, Helena?
Eu fujo dos números. O negócio é texto. E me fala uma coisa, Alessandra. A gente fala então dessas adaptações que precisam ser feitas justamente para inserir a criança, por exemplo, no caso da Helena, com a síndrome de Down. Que tipo de adaptação prática isso exige? Quer dizer, as turmas são menores? Quantas pessoas, por exemplo, com deficiências podem ter na turma? Mais de uma? Não sei se a doutora prefere responder. Não, posso responder. Então, não existe uma regra, né? Pode ter quantas crianças com deficiência a escola ali conseguir, né? O que às vezes as escolas fazem é assim, lógico, não colocar de repente um auxiliar a mais. Então, por exemplo, na sala dela tem 2 crianças com síndrome de Down. Certo. Né? Então, de repente o auxiliar ali dá uma atenção maior para eles em determinado momento, às vezes não. Mas não existe isso, não existe uma lei, não existe uma legislação que determine quantas crianças você precisa ter. Então, assim, é o bom senso ali da escola, da necessidade. Então não existe ali um máximo, vamos dizer assim. Não. Sempre as classes têm um máximo regulamentado pelo MEC, né? Tá. O MEC, ele determina um número de crianças, mas assim, a que tem que ter ou não deficiência, não existe isso, né? Lógico que você tem que ter ali um equilíbrio, né? Porque se você também for colocar uma sala que pode ter 20 alunos, você coloca 18 com deficiência, vai acabar sendo uma sala especial. Não é isso que é o caso, né? E assim, como que é na prática? Então, assim, a gente sempre faz a adaptação necessária para a dificuldade dela. Então, por exemplo, para ela é muito difícil a letra cursiva ainda. Então, vamos escrever na letra bastão. Precisamos de uma fonte maior para ela ler com mais facilidade. Então, vamos fazer um texto com uma fonte maior. Então, são pequenas adequações que a gente faz no dia a dia. Então, são coisas simples até, né? Simples. Então, por Nada exemplo, que vai exigir, por exemplo, uma mudança no projeto pedagógico da escola, por exemplo. O projeto é o mesmo. Em termos de conteúdo, isso não vai variar. Não. O conteúdo é o mesmo, né? Então, lógico. Então, ela está agora aprendendo a tabuada. Tá. Então, se a turma está na tabuada, por exemplo, do 8, ela ainda está na do 3. Porque para ela é muito importante entender os conceitos. Então, às vezes, a gente faz de forma, vamos dizer assim, enquanto a criança às vezes decora, para ela entender, às vezes ela precisa visualizar, então a gente vai lá colocar, fazer o desenho. Então, assim, são pequenas adaptações que você faz para ela chegar lá. Ela vai chegar no 10. Então, são pequenas adaptações que você precisa fazer e, lógico, cada criança, independente do seu diagnóstico, tem uma dificuldade e uma facilidade. Então, ela mesma falou, ela gosta de números, ela gosta de matemática. Então, como qualquer criança. Sim. Né? E o Estatuto prevê que tenha um profissional à parte ali, vamos dizer, para auxiliar essa criança, apresentar, de repente, uma dificuldade. Qualquer criança pode apresentar uma dificuldade, independente de ter uma deficiência ou não. A gente sabe que na escola, às vezes, tem crianças que aprendem muito rápido, outras que têm um pouco mais de dificuldade. Mas pensando na pessoa com deficiência, o Estatuto fala alguma coisa nesse sentido, de ter alguém ali que esse pai não precise pagar um valor a mais para que esse profissional esteja disponível para auxiliar essa criança? Sim, ele garante, né, se possível, né, se necessário, o professor auxiliar sem ônus da família, que a gente vê que muitas vezes não é o que acontece no caso. Então, muitas vezes as escolas exigem que a família arque com isso, mas não é o que a legislação prevê. Muitas vezes as famílias acabam ali, para o seu filho continuar estudando, né, acaba arcando com esse custo, mas a lei determina que a criança pode sim ter um auxiliar ali do lado dela, se necessário. Tá certo. A gente já vai continuar falando sobre esse assunto. O programa em discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão e hoje falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. Bom, no primeiro bloco, então, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da área da educação, então as possíveis adaptações que precisam ser feitas justamente para acolher as crianças e a pessoa com deficiência nesses ambientes. Ainda falando um pouquinho sobre esse assunto, eu queria tirar mais uma dúvida com a doutora.
Doutora, me chamou muita atenção a questão do que a Alessandra mencionou, né? Então, de algumas escolas querendo cobrar a mais dos pais por ter um filho com deficiência, ou no caso também de precisar um profissional a mais ali para dar esse apoio, esse auxílio para essa criança que às vezes apresenta alguma dificuldade, querendo cobrar a mais. Isso é totalmente proibido pelo estatuto, né, doutora? Totalmente proibido. Então, é bom que isso fique bem claro que é totalmente proibido. E a escola querendo cobrar isso, os pais têm meios de coibir essa cobrança, manter essa criança na escola e coibir essa cobrança indevida. Certo. Agora, avançando um pouquinho a nossa discussão e falando um pouquinho sobre a questão da acessibilidade, né? Então, no caso, mais da pessoa com deficiência, então, às vezes, uma deficiência na locomoção, né? Uma limitação nesse sentido. Como que a gente está nesse aspecto, doutora? Quer dizer, os locais estão realmente adaptados para receber pessoas com essa deficiência física, que tem essa dificuldade, questão das rampas, né, dos banheiros adaptáveis, até do próprio transporte, os carros, né? Eu estava vendo que o estatuto prevê realmente que os carros, por exemplo, numa locadora de carros, alguns precisam, uma parte desses carros precisam estar equipados para receber uma pessoa que tem uma deficiência e que pode dirigir. Como que a gente está nesse aspecto? Eu acho que com relação, como a Alessandra disse, com relação à acessibilidade, a gente ainda precisa avançar muito. Porque se você for pensar, a escola que meu filho estuda, não tem um óbice para pessoas com deficiência, mas eu não consigo chegar, a gente não consegue chegar para a criança entrar na escola, né? Então, essa questão da acessibilidade, não só das escolas, mas como calçadas, shoppings, rampas de acesso. Eu já tive um caso de uma pessoa com deficiência que queria apresentar o TCC, de finalização da universidade dela, ela queria apresentar no auditório, só que não tinha como ela chegar no auditório, porque não tinha uma rampa para ela passar com a cadeira de rodas. Então, essa questão da acessibilidade é muito delicada, né? Assim, é uma questão estrutural grave que a gente tem, né? Então, a gente vê mesmo na cidade de São Paulo, por exemplo, né, que é uma cidade grande, a gente vê realmente as calçadas, os locais que às vezes acaba sendo difícil até para quem não tem uma deficiência. Então, isso é algo que realmente precisa, né, Alessandra, ser observado. Como que você enxerga tudo isso? Sim, acho que isso é fundamental, né, como a doutora Fernanda falou. Eu quero levar meu filho passear, frequentar um parquinho, uma praça, como que eu vou fazer? A gente tem dificuldade ali com um carrinho de bebê para passar nas calçadas, né? Então, acho que isso realmente acho que é o fundamental, assim, para a gente começar a ter uma nova visão, né? De sempre você vai fazer uma construção. Hoje já existem regras, né? Dentro de um condomínio, dentro de qualquer lugar, você tem as regras de um banheiro adaptado, você tem que ter uma rampa, você tem que ter um espaçamento correto. Então, assim, da gente começar, acho que desenvolver esse olhar na nossa sociedade, não só pra gente, pra todo mundo, pro outro, né? Se você vai fazer um negócio, peraí, meu banheiro vai estar adaptado para qualquer pessoa, né? O respeito, a vaga de estacionamento ali, né? Então, assim, direto, a escola onde minha filha estuda, tem um banco do lado e tem ali a vaga para o deficiente físico. É a coisa mais comum do mundo, você vê aquela pessoa que passa ali, vou pegar meu filho rapidinho. É uma falta de respeito, né? Porque pode ser que nesse momento apareça alguém para estacionar o carro. Então, assim, acho que é fundamental começar nisso, nessa parte da acessibilidade, onde todos possam chegar. É um direito garantido, né, doutora? Sim. Pelo estatuto, que a pessoa possa ir para onde ela quiser. É um direito constitucional. Independente do local, ela tem o direito de ir e vir e assim, essas barreiras, né, no que a gente fala sobre a questão da infraestrutura, pode também gerar um constrangimento, né, doutora, na pessoa, Claro. como a senhora mesmo mencionou. Quer dizer, a moça queria apresentar o trabalho dela como todas as outras pessoas da turma e não tinha essa estrutura para isso. Então, quer dizer, isso gera um constrangimento, isso também pode caracterizar como uma discriminação, por exemplo? Sim, sem dúvida, porque a falta da rampa, nesse caso, ela teve que apresentar de uma forma diferente o trabalho dela, que ela não queria, né? Ela queria apresentar junto com os colegas da turma dela.
Então, acaba sendo, né? É uma questão estrutural, mas que atinge os direitos da pessoa com PCD. E a pessoa, no caso, né? De repente, um pai ou uma mãe chegou na escola, viu que não tem uma rampa, que não tem uma estrutura. Isso é algo que a pessoa ela pode cobrar realmente? A sociedade pode fazer um movimento nesse sentido de começar a cobrar, de começar a observar os locais que precisam dessas adaptações? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, O que pode ser feito, né? Então, assim, nesses termos casos, práticos? eu acho que, a gente falando no contexto da escola, eu acho que no contexto da escola, tem que enviar sugestões para a escola. Olha, aqui, embora tenham regras, existem leis que já definem isso, né? Mas, de repente, se isso também não está sendo suficiente, por que não falar, olha, se aqui tivesse uma rampa de acesso, as crianças teriam mais acesso à cantina, teriam mais acesso à quadra, enfim. Então, tudo isso, que embora tenham leis, né? Embora tenham leis que exijam essa estrutura, nada impede que a sociedade participe, né? Olha, seria interessante aqui, mas assim, essa questão que a gente vê das calçadas, tem ruas que realmente a gente não consegue andar. Não tem como passar com um carrinho de bebê, com uma cadeira de Pessoa de mais rodas, idade com uma também. pessoa de mais idade, que usa uma muleta, enfim. Então, Os ônibus. tudo isso é uma questão estrutural, né, que gera custo, claro. Então, mas é essencial. Certo. Agora avançando um pouquinho a nossa discussão, falando um pouquinho sobre o tema saúde, né? A gente deu uma pincelada no início do programa, a questão, por exemplo, dos convênios, os planos de saúde, os seguros, enfim. Assim como a escola não pode cobrar um adicional dos pais que têm um filho com algum tipo de deficiência, na área da saúde também a gente segue a mesma linha, é isso, doutora? O que a gente tem mais ou menos aí em linhas gerais que a gente pode explanar como direito na área da saúde para a pessoa com deficiência? Então, além de ser uma pessoa com deficiência, é um consumidor, né? Então, ele não pode ser exposto a uma situação como essa, né? Então, por exemplo, se há uma limitação para fisioterapia, para terapia ocupacional, para limite ali de psicólogo, para sessões, um limite alguma de coisa assim? sessões que para aquele indivíduo não vai funcionar, né? Então, assim, para o indivíduo talvez faça 10 e melhor, ele precisa da vida inteira fazer esse tipo de tratamento. Então, esse tipo de coisa, o que a pessoa pode fazer, né? Então, ela pode, vamos supor que essa pessoa não tenha condições de arcar com um advogado, ela pode ir em qualquer juizado especial civil da sua região, do seu bairro, né? E comunicar, olha, eu quero entrar com um processo contra, eventualmente, alguma seguradora, falando exatamente, olha, eu tenho, meu filho tem síndrome de Down, tem autismo, tem, enfim, e estou tendo uma negativa com relação à utilização do plano de saúde, né? Então, para isso, a pessoa pode comparecer num juizado especial civil, sem necessidade de arcar com custos, sem necessidade de um advogado, lá mesmo eles fornecem, dependendo do valor da ação. Enfim, a gente não pode paralisar na dificuldade ali, né? Então, então não vou fazer o plano de saúde, eu vou aceitar uma carência absurda, né? Então, essa falta de informação que a gente fala... Faz com que as pessoas, às vezes, acabam aceitando coisas que elas não deveriam. Que não deveriam por falta de conhecimento. Que elas poderiam, de repente, deveriam, na verdade, recorrer realmente e enquadrar isso como até um crime, né? Por parte de um plano de saúde que está querendo realmente ali cobrar um valor a mais. Como que foi, Alessandra, para você? Já teve alguma dificuldade, alguma barreira nesse sentido? De plano de saúde? Como que foi isso? Não, nós não tivemos, porque já existe dentro da legislação, onde coloca que a síndrome de Down, ela não é uma doença pré-existente. Então, é muito mais fácil na hora de você entrar num plano de saúde e você cumpre as carências normais como qualquer pessoa, né?
Porque hoje, para muitas doenças, às vezes pré-existentes, os planos de saúde impedem uma carência maior, Tá. né? Mas agora o que acontece, sim, é limitar sessões. Então, assim, isso aconteceu muito já com a gente, de 5 sessões de, por exemplo, de fonoaudiologia. Então, você tem que depois, para solicitar, você tem que entrar com um laudo, você tem que fazer solicitações, muitas vezes você tem que recorrer aos órgãos de fiscalização, a um órgão de reclamação, para você poder garantir o seu direito de continuar com as terapias. Mas, assim, é muito comum, sim, eles limitarem o número de sessões. Isso é bem comum. O que é proibido, né? Sim. E, doutora, são muitos casos de pessoas que têm problema, assim, pela sua experiência com o convênio ou a partir do estatuto, né, sancionado em 2015, a gente consegue ver alguma diferença, uma melhora nesse aspecto? Olha, com relação à saúde, nós tivemos um boom muito grande, né? Então, a saúde hoje nós temos muitas demandas, né, de judicialização da saúde mesmo, por conta da necessidade, porque precisa, né? Então, assim, eu ainda vejo também uma coisa que a gente precisa caminhar ainda muito, né? Ainda falta muito, porque para uma seguradora, para um plano de saúde, uma operadora, enfim, respeitar os teus direitos, você ainda precisa recorrer à justiça, né? Então, isso eu não consigo ainda achar que isso melhorou. Consegue, assim, mensurar o resultado positivo ou negativo? Não, eu ainda vejo a questão da saúde muito delicada, né? Que precisa ser falado, precisa Sim. realmente que haja essa reflexão mesmo, né? Exato, exato. A gente tem também um direito que é a questão da isenção, por exemplo, de impostos e taxas, né? Como, por exemplo, na compra de um carro, por exemplo. Como que funciona mais ou menos essa parte, doutora? Então, com relação à isenção, a pessoa com deficiência, ela tem esse direito, né, garantido. Ela precisa fazer um requerimento, uma solicitação e pedir essa isenção, né? Então, assim, geralmente é uma coisa mais tranquila de solicitar, até de deferir, não é uma coisa que demora tanto, mas muita gente também não tem conhecimento ainda, não tem essa informação. Exatamente. Então, no caso dessa parte mais da isenção desse imposto e taxa, existe uma resistência menor, vamos dizer assim, em comparação, por exemplo, a gente estava falando dos convênios médicos, por exemplo, já é um direito que realmente está sendo garantido na prática? Eu vejo que sim. Eu vejo que você solicita, você entra junta os relatórios, os documentos solicitados e você consegue. Né? Existe uma morosidade? Demora muito ou é rápido? Não demora tanto, né? Mas assim, eu ainda vejo essa questão da saúde muito mais delicada. Muito mais delicada. Eu acho que com relação a isso, né? Eu acho que... Hoje a legislação já garante, né? Então, são às vezes estadual, né? Cada estado tem a sua determinação. Mas é lógico, você tem que entrar com laudo, você tem uma burocracia, mas isso não existe problemas, assim, de não garantir. O que às vezes existe são lacunas, às vezes, na lei. Por exemplo, no caso da síndrome de Down, a lei fala em deficiência mental severa, ela não fala síndrome de Down, ela fala em severa ou grave. E como que você vai diferenciar isso? Então, assim, existem ainda algumas lacunas que às vezes você tem que procurar um judiciário para resolver, porque o médico não quer laudar. Mas, na grande maioria das situações, isso é bem tranquilo, assim, você entra com as... Você tem que se enquadrar naquele perfil, né? E não tem problema nenhum. Eu vejo a questão da saúde muito mais delicada. Saúde e educação é... Um ponto importante, claro, desburocratizar isso, sim, né? A gente tem uma facilidade aí, de repente uma agilidade maior, seria um caminho, né? Mas eu não vejo tanto essa negativa aí, eu vejo mais na área da saúde ainda. Quer dizer, uma demora nesse atendimento, através, por exemplo, do atendimento pelo SUS, é difícil para a pessoa conseguir um exame, quer dizer, ela tem uma preferência, certo? Sim.
Como que é, assim, na prática? Essa preferência, ela é respeitada? É nesse aspecto que a senhora está mencionando? É mais no sentido de uma demora num atendimento, por exemplo, num exame, algo nesse sentido? Exatamente, a demora na realização do exame, no agendamento, na marcação de uma consulta, na marcação de uma cirurgia, né? Então, assim, com relação ao Estado, conceder um medicamento de alto custo, né? Então, assim, são questões que a gente se vê praticamente de mãos atadas, a gente é obrigada a judicializar essas questões, muitas vezes, né? Então, assim, eu vejo como o problema da saúde muito mais delicado, né? E, assim, mesmo olhando com um pouco de otimismo, a gente tem que caminhar muito. Como a Alessandra mencionou a questão, às vezes, de diferenciar a questão da deficiência, se é grave, se é severa, isso acaba também dificultando mais ainda esse atendimento? Quer dizer, acaba sendo uma barreira até definir, de fato, como que a lei enxerga a deficiência daquela pessoa, vamos dizer assim, para direcionar ela para um atendimento preferencial ou não? Como que é? Sim, a doutora Fernanda falou, a necessidade da gente desburocratizar, né? Ainda tem muito... É muito difícil, por exemplo, nesse caso, né? Você tem a deficiência mental severa ou grave. Como que você vai... Como que o médico vai... O que é grave? Não existe uma lei que fala grave, deficiência, assim, assim, assado. Então, fica tudo muito subjetivo, né? Mas aí, dependendo dessa classificação, o que muda na prática? Então, se a Às vezes deficiência a pessoa, é severa ou grave, o que na prática aquilo vai mudar? Por exemplo, tem famílias com crianças com síndrome de Down que não conseguiram a aquisição de um veículo com os benefícios porque o médico acreditou que não, aquela criança, ela é uma criança com síndrome de Down, mas a deficiência mental dela é leve. Então, assim, não existe esse amparo, o que é leve, o que é grave. Então, ela não tem direito a adquirir esse veículo. Mas se a lei não fala sobre isso, doutora, que tipo de argumento é utilizado nesse sentido? Quer dizer, esse argumento é válido em algum nível? Se a lei não fala sobre isso? Então, realmente, a lei não fala. Então, existem lacunas na lei. E para esse tipo de situação, daí já tem necessidade de recorrer à justiça. E aí também vai ser, de acordo com a visão também do judiciário ali em relação a cada caso. Sim. Mas nesses casos, a pessoa costuma ganhar essa causa? É muito complicado a gente falar em... Temos jurisprudências favoráveis nesse sentido. Né? Então, assim, que realmente, como a lei não fala qual o tipo de deficiência... Acaba indo para a jurisprudência. Exatamente. Então, a gente acaba conseguindo isso, né? E também essa busca também por justiça acaba... Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, quer dizer... Às vezes ela não tem tempo, né, de ter que entrar na justiça, quer dizer, comprovar aquele direito que já é dela, na verdade. Então, isso acaba também gerando um estresse, né, doutora, nas pessoas. Muito, porque na verdade é uma luta constante, né? Então, para você conseguir um medicamento, para você conseguir isenção, para você... Então, assim, temos as dificuldades, né? Claro que, olhando do que já passou, né, melhorou. Mas ainda temos muito o que avançar. Por exemplo... uma criança com autismo, ela precisa de uma série de tratamentos, né? Então, assim, os pais, não seria interessante se tivesse uma jornada reduzida, né? Hoje os funcionários públicos têm essa possibilidade, agora não são todos, né? Então, assim, uma criança que você precisa levar numa fisioterapia e num fono todos os dias, como que você vai trabalhar 8 horas por dia e ainda conseguir tudo isso no seu dia a dia? E se essa criança precisa de fazer o ano inteiro fono e o convênio diz que ela só pode fazer 10 sessões também, é outra dificuldade, né? É outra dificuldade. Então, você entende que são várias coisas. É uma coisa trabalhista, que você vai ter uma dificuldade ali no seu trabalho, no seu emprego. Uma coisa com relação à possibilidade do número de terapias. Então, assim, é uma luta constante. É um desgaste. É um desgaste muito grande. Isso tem ali uma criança, né, uma pessoa, enfim, aguardando e não sendo tratada da maneira adequada, o que é pior, né, Alessandra? Sim, com certeza. A gente fala, né, que as mães das crianças com deficiências é
é uma luta diária, né? É a escola, garantir o direito a fazer uma terapia, ou então de qualquer criança, você conseguiu acesso para chegar na escola. Então, é todo dia uma situação que você tem que estar ali para fazer valer seu direito. Né? No caso da Alessandra, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da isenção de imposto e taxa na compra de um carro, por exemplo. Ela, como mãe da Helena, ela também tem direito a esse benefício, né? Vamos dizer assim. Como que foi para você? Você se valeu desse benefício ou não? Como que foi? Sim, a gente se valeu desse benefício. Então, eu sou responsável, né? Então, por exemplo, na aquisição do veículo. O veículo é adquirido e é de propriedade dela. Certo. Né? Então, eu sou a responsável, né? Então, o que acontece? Eu não posso, depois de adquirir esse veículo, por exemplo, eu não posso fazer uma venda desse veículo, porque esse veículo é dela. Então, assim, para você fazer qualquer tipo de transação depois, eu preciso de um alvará judicial. Porque o Ministério Público vai estar sempre zelando pelo que é dela. Né? Então, sim, o Estado... patrimônio que sim, é um patrimônio dela. Então, e você teve dificuldade para... tive inicialmente naquilo que eu te contei sobre o laudo, sobre o médico chegar e... Né? Então a gente falou, bom, mas no caso dela, a síndrome de Down é uma deficiência intelectual. Agora, né, a lei, ela é omissa, né? E aí é aquela argumentação, é toda aquela dificuldade diária que você tem que, não, então, né, o médico não quer laudar, deixa eu conversar com o seu supervisor e vamos lá, questionando, até que a gente conseguiu. Demorou muito esse processo? Demorou. Foi só o aspecto do lado ou houve alguma resistência de alguma maneira? Não, por só foi conta esse até dessas aspecto. lacunas que a gente está falando. No nosso caso, só foi esse aspecto mesmo. do laudo médico, né? Que passa por um laudo médico, um laudo psicológico, né? E aí, o que determina a lei? Tem que ser determinados, não pode ser o meu médico, ele tem que ser conveniado ou do SUS ou determinado médico que ali, no caso do Detran da região, ele vai estar elencando, né? Então, existe essa dificuldade. Para um, é possível, para um outro médico ali do bairro vizinho, não é possível. Então, é o que a gente fala que é matar um leão por dia, né? Essa questão de ser algo bem subjetivo. Sim. E esse foi um processo que, de repente, ela conseguiria fazer sozinha ou ela precisa necessariamente ter um advogado nesse caso, dessa dificuldade que ela teve com esse laudo médico, né, doutora? Como que é? A pessoa, ela consegue tocar ou ela precisa ter um amparo aí de um advogado? É sempre bom ter uma orientação, sem dúvida, mas eu acho que talvez nesse caso ela tenha conseguido pelas vias administrativas, né? Então, mas você sempre precisa consultar, né? Então, por isso que a gente falou, olha, um juizado especial cível, é interessante, uma defensoria pública, né? Então, isso para poder dar de base para esses pais definirem aí o que vão fazer. Certo. Agora, avançando um pouquinho mais a nossa discussão, nosso programa daqui a pouquinho já está chegando ao fim, mas eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho também. Com o Estatuto a gente também tem avanços aí, a questão das cotas. Queria que a doutora falasse um pouquinho para a gente o que muda aí com o Estatuto, como que você avalia esse avanço aí nesse aspecto. Eu acho que com relação ao mercado de trabalho, eu acho que foi um ganho para a sociedade, sem dúvida, né? Existem estudos que dizem que as empresas que têm as pessoas com deficiência trabalhando geraram uma empatia melhor, um resultado melhor, uma empresa melhor para se trabalhar. Então, eu vejo muito potencial nisso, né? Até se a gente for pegar como base a Helena. A Helena é uma menina que é modelo, que já participou de clipe, que já... Então, assim, ela está inserida já nisso, né? Então, assim, olha como é importante isso, né? Assim, essa inclusão, e é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. Acho que promove essa reflexão também, desmistifica muita coisa, quebra muitos mitos que as pessoas, às vezes, criaram na cabeça por essa falta de informação que a gente falou tanto, né, ao longo do programa. Eu queria perguntar para a Alessandra, o que você espera como mãe, né, Alessandra? Hoje a Helena é uma criança, mas ela vai crescer, né? Quer dizer, hoje ela trabalha como modelo, futuramente eu já descobri que ela quer ser empresária, como a gente estava conversando. O
que você espera, né, como mãe, a respeito do mercado de trabalho mesmo, que seja um ambiente realmente acolhedor, que esses direitos realmente sejam garantidos? Como que é isso para você? Sim, eu sempre, né, falo que eu quero que a Helena consiga tudo que ela tiver vontade, respeitando o direito dela de Helena. Né? Então, primeiro, o respeito dela como indivíduo e como cidadã. Ela é uma cidadã como qualquer um. Ela tem os mesmos direitos, né? E, lógico, também em questão da deficiência, que ela seja sempre respeitada por isso, que o limite dela existe, né? Mas ela, sendo apoiada, sendo respeitada, ela vai muito além. Então, é isso que a gente espera, né? Que seu filho seja feliz, que ele seja acolhido e que ela desenvolva... As pessoas respeitem. Sim, né? sim, que ela desenvolva a potencialidade dela e que as pessoas acreditem no potencial dela. Você estava comentando nos bastidores comigo que vocês já estão aí inserindo a Helena nessa questão do mundo empresarial, de confecção de roupa. Sim, porque... Inclusive, ela já escolhe os tecidos. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, que eu achei muito curioso. E ver se a gente pega Helena, a imagem da camiseta, que é da confecção. Como chama a sua da marca? Helena. Como chama a sua marca? Eu não sei. Belezas? Beleza de Helena. Beleza de Helena. Que já é a marca mesmo, já Sim, tem nome e tudo. O que acontece? Todo pai com deficiência pensa assim, e o dia que eu não estiver aqui? Isso todo pai pensa, né? O que vai ser dela? Então, o que a gente já faz? A gente já incentiva ela no que ela gosta. Então, ela gosta de tirar foto, ela gosta dessa coisa da moda, ela gosta de teatro. Então, nós incentivamos isso. Ela faz curso de teatro, tudo o que as pessoas... Ela vem participar de algum evento, ela vai, ela gosta. Então, a gente incentiva ela como qualquer criança, mas muito mais porque a gente sabe que ela vai precisar um dia caminhar com as próprias pernas. Então, o que a gente tem que fazer? Desde o início, estimular o que ela quer. Então, a gente, um dia o pai, muito preocupado, falou, Helena, o que você vai querer ter, né? Ah, vou querer ter uma loja. E ele embarcou nisso e a gente começou a pesquisar, né? O que a gente pode fazer de diferente também em prol das pessoas com deficiência, né? Então, no caso das crianças com síndrome de Down, eu tenho essa dificuldade de comprar roupa, né? É mais baixinha, tem um estereótipo diferente, né? Então, assim, uma manguinha às vezes menor, uma calça que a criança possa ter autonomia de se vestir sozinha. Então, a gente está pesquisando isso no mercado, né? E estamos começando. E aí, como colocar a Helena? Então, Helena, você gostou dessa cor? Vamos lá, vamos escolher. Então, ela escolheu as estampas, ela escolheu a cor, né? E estamos caminhando legal, isso. Luciana, parabéns pela sua Obrigada. iniciativa. Realmente é também uma maneira de inclusão, né, de acessibilidade. Sim. É o que você mesmo menciona, a questão da roupa, às vezes o corpo é diferente. Quer dizer, é uma iniciativa muito louvável. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito importante a contribuição de cada uma nessa reflexão que precisa ser feita. Sim. Né, e esse conteúdo que as pessoas precisam realmente ter acesso e refletir. O programa em discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa. Vale a pena.